Em 1872, um navio foi encontrado sozinho no Atlântico. Ele estava intacto, com comida, com carga valiosa e com velas parcialmente levantadas, mas sem ninguém a bordo. O nome dele era Mary Celeste, e até hoje ninguém consegue explicar com certeza por que a tripulação desapareceu. A história começa algumas semanas antes. O Mary Celeste parte rumo à Europa, levando barris de álcool industrial no porão. O capitão era Benjamin Briggs, experiente, metódico, do tipo que não se arrisca à toa. Com ele estavam marinheiros treinados, e também sua esposa e sua filha pequena. Ou seja, não era uma viagem qualquer. Era uma travessia com tudo para ser normal. Só que ela não foi. Dias depois, outro navio avista uma embarcação à deriva. Ela não responde aos sinais, não muda o curso, não parece ter comando. Quando se aproximam, eles reconhecem. É o Mary Celeste. E o que encontram é pior do que um naufrágio. Porque não há destruição, não há sangue, não há luta, não há corpos, há silêncio. No convés, as cordas estão lá, as velas lá em cima, as cabines fechadas, algumas coisas fora do lugar, como se alguém tivesse saído com pressa. Mas não era um saque, porque a carga ainda estava lá. E objetos de valor também. E então vem o detalhe que muda tudo. O bote salva vidas. Havia sumido. Pensa nisso. Se você encontra um navio inteiro, navegável, por que alguém escolheria sair dele no meio do Atlântico, num bote pequeno? A primeira hipótese que faz sentido é pânico. Teoria 1. Tempestade e medo de afundar. O Atlântico muda rápido. O mar fecha sem aviso. Uma onda grande. Um estalo na madeira. Água entrando por algum ponto. Se o capitão achou que o navio estava prestes a afundar, ele pode ter tomado a decisão mais humana de todas: tirar todo mundo de perto. Só por alguns minutos. Até a tempestade passar. Até avaliar o risco. Só que no oceano, só por alguns minutos, pode virar para sempre. Se o bote ficou preso ao navio por uma corda, bastava a corda romper, ou uma corrente puxar em direção contrária. E pronto. O navio segue, e o bote fica. Um se perde do outro. E no mar aberto, não existe segunda chance. Mas tem outra teoria ainda mais inquietante, porque ela explica por que alguém abandonaria um navio que parecia perfeito. Teoria 2. Os vapores do álcool. O Mary Celeste transportava álcool industrial em barris, e alguns barris poderiam estar vazando. Isso não precisa causar fogo. Às vezes, basta o cheiro. Basta a sensação de risco. Em ambiente fechado, vapores podem se acumular, e qualquer faísca poderia causar uma explosão. Agora imagina, você é capitão. Você percebe um vazamento, sente o ar diferente. A tripulação entra em pânico. Você tem duas escolhas: ficar no navio e apostar que nada acontece, ou tirar todo mundo por segurança e voltar depois. Então o capitão poderia ter ordenado: todo mundo para o bote, só por precaução. Sem abandonar de verdade. Apenas se afastar um pouco do navio. Só que, mais uma vez, se a corda que ligava o bote ao navio se rompeu, se o vento mudou, se a neblina fechou, eles não voltariam. E o Mary Celeste seguiria sozinho, como um fantasma. E tem uma terceira teoria, mais fria, menos dramática, mas talvez mais real. Teoria 3. Erro de navegação. Instrumentos do século XIX falhavam. As condições do mar enganavam. Correntes arrastavam o navio sem ninguém perceber. O capitão poderia acreditar que estava perto demais de uma costa perigosa, ou que o navio estava sendo puxado para rochas. E nesse cenário, uma decisão segura parece lógica: ir de bote até um ponto onde se possa pedir ajuda. Só que o Atlântico não é um rio. Ele engole planos, e um bote pequeno, com vento e mar, some rápido, principalmente se a neblina estiver fechada, principalmente se ninguém souber exatamente onde procurar. O estranho é que, com o tempo,
Começaram a surgir histórias ainda mais absurdas: pirataria, conspirações, criaturas, fenômenos sobrenaturais. Mas o que torna o Mary Celeste um mistério tão forte é o oposto. Não há evidência do extraordinário. Há evidência do cotidiano, de um lugar arrumado o suficiente para parecer normal e bagunçado o suficiente para sugerir pressa, como se o navio tivesse sido interrompido no meio da vida. A mesa estava preparada. Alguns instrumentos estavam fora do lugar e o bote ausente. Se foi uma evacuação planejada, por que ninguém voltou? Se foi pânico o que causou esse medo tão rápido? E se foi uma decisão racional, por que ninguém sobreviveu para contar? O Mary Celeste, depois disso, ainda continuou existindo. Ele foi rebocado, teve donos, teve outras viagens, mas a marca ficou, porque a imagem de um navio inteiro, navegável, vagando no nevoeiro, sem uma única alma a bordo, é difícil de esquecer. E eu quero terminar com a pergunta que faz esse caso atravessar séculos. Se você estivesse naquele convés, no meio do Atlântico, com o mar mudando, o ar pesado e a sensação de que algo está errado, você abandonaria o navio? Qual teoria você acredita que explica o desaparecimento? Tempestade, vapores, erro de navegação. Comenta a sua versão, porque esse caso termina exatamente como começou, com uma pergunta: